Pode se sentar. Como é bom a gente poder cantar as promessas de Deus, né? Poder cantar aquilo que o Senhor tem feito e depositado no nosso coração. Creio que a maior bênção na nossa vida é o fato de Deus ser fiel. Significa que Deus não muda, ainda que eu e você mudemos. Ele continua nos amando, nos sustentando, abençoando, cuidando e esperando a gente voltar para Ele, porque Ele é fiel. E Ele nos chama para que a gente receba aquilo que Ele tem para nós, né? Porque na verdade não existe vida longe do Senhor. Você pode tentar, como você quiser, mas não tem vida longe do Senhor. Queridos, nós estamos nesse ano tratando sobre uma igreja para a nova geração, né? Estava sendo uma geração que não tem limites, como nós falamos antes, uma geração que não sabe mais o respeito, que quer conversar com os pais no mesmo nível, que não sabe mais dizer Senhor, Senhora, por favor. Uma geração que está aprendendo a lidar com a vida como se a vida e todas as coisas existissem apenas em favor de si mesmo. Uma geração que está aprendendo a usar o mundo e as pessoas para satisfazerem a sua própria vontade. Mas a igreja de Jesus não. O Senhor nos chama a sermos uma igreja, a cuidarmos uns dos outros, a preservarmos a vida uns dos outros. Mas para isso acontecer, a gente precisa lembrar o que está escrito em Jeremias 6,16, né? Perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho e andai por ele e achareis descanso para as vossas almas. Esse caminho é o caminho da cruz, é o caminho da palavra de Deus, é o caminho da intimidade com Deus, é o caminho do retorno à vontade de Deus, como era no Éden, é o caminho da obediência ao Senhor. E nós então tratamos no trimestre, a cada trimestre nós estamos mudando o tema, né? Dentro do tema anual nós tratamos num trimestre algum aspecto disso. E nós estamos falando sobre a igreja, e nós vimos a história da igreja no trimestre passado, de março até final de junho. A igreja não é um lugar de homens santos, é um lugar de pecadores arrependidos. E quando somos chamados de santos, apenas porque isso significa separados para Deus, porque você separou a tua vida para Deus, você decidiu que não ia viver mais para outra coisa, você separou a tua alma para o Senhor, e isso faz com que você possa ser chamado de santo, separado para Deus. Mas na verdade nós somos pecadores. E a diferença entre os pecadores de fora e os pecadores de dentro da igreja é que os de fora não estão arrependidos. E os que assumem a vida em Cristo estão na igreja é porque se arrependeram, porque não querem mais, porque perceberam um caminho equivocado longe de Deus. E nós vimos isso no trimestre passado, e eu queria apenas relembrar que no domingo passado nós falamos sobre fazer algo para Deus ou fazer para a glória de Deus. E nós vimos que não é possível fazer algo para Deus, porque Deus não precisa de nada, mas nós podemos fazer para a glória de Deus quando nós mesmos entramos na presença de Deus e nós experimentamos a presença do Senhor. Então a gente sai da presença de Deus e começa a viver uma vida que mostre a glória desse Deus maravilhoso. Então isso nós vimos na semana passada, e nesse mês nós estamos mudando o assunto, que nós já estamos em julho, nós vamos ter a ceia daqui a pouquinho, mas eu dei uma pincelada porque eu me equivoquei. Eu entendo que Deus quis assim, e eu preguei no mês de junho sobre fé, vocês lembram? Preguei sobre fé, na fé, com fé, por fé, em fé e para a fé, né? Falamos sobre isso. E aí nós vimos o seguinte, citamos Marcos 9:23, tudo é possível ao que crê. E citamos João 11, se creres verás a glória de Deus. E nós falamos que às vezes na nossa vida a razão e a emoção tomam tanto tempo da nossa alma que não sobra tempo para a fé. A
gente não cria um espaço para fé na nossa alma. E Deus não pode agir onde não tem fé. Deus precisa que você creia nele, para que ele possa intervir na sua alma. E nós vimos então que tudo é possível ao que crê, e que se nós cremos, nós veremos a glória de Deus. Mas a emoção e a razão tomam o espaço da nossa alma e a gente fica sem espaço para a fé. Mas é a fé que faz eu e você crescer, porque cria um campo para o mover de Deus no nosso coração, na nossa alma. Então a fé cria um campo vasto, onde Deus pode se movimentar e fazer a obra dele na nossa vida. Então nós acabamos adiantando um pouco, e nesse trimestre a gente vai falar sobre a história da fé na igreja, da fé genuína. Na história da igreja, homens e mulheres creram em Deus, e Deus pôde se mover nas suas vidas e através deles fazer muitos milagres, libertar povos, operar curas, milagres, porque havia fé naqueles corações, naqueles homens de Deus. E nós queremos pensar um pouquinho com a igreja sobre a história da fé na igreja, né? Então eu preguei sobre essa mensagem, e hoje eu queria abrir um pouquinho dentro dessa perspectiva, algo que tem incomodado meu coração, né? Lendo a palavra de Deus, eu acabei percebendo algumas coisas tristes também, porque aonde Deus operou, havia sofrimento também. Havia sofrimento, né? E eu lembro na minha caminhada pastoral, nesse tempo que nós estamos pastoreando, eu lembro do sofrimento de uma senhora, Dona Otília, né? Ela tinha um marido, um homem que gostava de um copo de bebida alcoólica, né? Que ficava violento, que batia nela. E ela foi sofrendo muitos anos, né? Dona Otília sofreu uma opressão muito grande daquele homem. E quando eu digo opressão, eu estou falando da pessoa se sentir esmagada, estar debaixo de uma pressão grande. É como se tivesse uma pedra de 10 toneladas sobre você. Você está vivo, mas não consegue se mover. Isso é opressão. A gente fica estático, imóvel. E aquela mulher vivia nesse sofrimento há mais de 30 anos. Eu lembro a mãe de uma menina drogada no hospital. A menina usava cocaína e ela era oprimida pelo sofrimento de ver aquela moça, aquela filha de 16 anos que se prostituía para poder usar drogas. E o dia que ela me chamou, ela queria que eu botasse a mão e arrancasse do coração, da mente daquela menina, aquele vício de tanta opressão, sofrimento profundo. Eu lembro uma manhã que me chamaram na igreja para atender na UTI, um alcoólatra, e a esposa dele me chamou porque ele estava à beira da morte, com cirrose. E quando eu fui ministrar na vida dele, eu vi aquela mulher oprimida, afligida pelo sofrimento, primeiro daquele homem, e agora perder aquele homem. Eu ministrei o evangelho dentro da CTI para um homem necrosado, cheirando podre. Aquela mulher sofreu muita opressão de ver tudo aquilo. Eu lembro outra mulher, do seu marido, chegando num gabinete, trazendo uma menina de 8 anos de outra cidade, e dizendo: nós trouxemos pastor porque nós moramos em outro lugar, e a nossa filha é oprimida por ação maligna durante anos. E ela tem só 8 anos, mas ela quer sair com homens adultos. E ela grita desesperada para nós ajudarmos, porque ela não quer sair e não sabe de onde veio esse desejo de sair com homens adultos. Eu pude ver. E a pergunta é quase sempre a mesma: por quê? Por que isso está acontecendo conosco? Por que a gente está vivendo essa experiência? Por que nós estamos sofrendo tanto desse jeito? Eu quero que você abra a palavra de Deus lá em Juízes. Eu não sei até onde a gente vai poder ir hoje,
mas nós vamos começar a falar sobre um texto da Palavra de Deus em Juízes, no capítulo 6. A mesma pergunta de todas as pessoas que eu atendi no gabinete, que estavam oprimidas, afligidas, eram pessoas que estavam angustiadas profundamente. Essa pergunta está descrita aqui no livro de Juízes, no capítulo 6, versículo 13. É a pergunta feita por um homem chamado Gideão, quando ele vai falar com Deus. Quem achou diz amém. Amém. Então diz assim, a minha versão é uma Thompson, a tua versão pode ser diferente, mas o conteúdo não pode mudar, só talvez palavras, o jeito de dizer, né? Diz assim o verso 13: Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Talvez você já fez essa pergunta para Deus, já perguntou para pessoas: se Deus existe, por que tudo isso já me sobreveio, né? E a gente precisa entender algumas coisas importantes, amados. Nós precisamos entender, em primeiro lugar, que essa expressão na palavra de Deus é dita por Gideão, homem do povo de Deus, que vivia oprimido por um exército chamado o exército do povo midianita. E eles estavam tão oprimidos por esse povo, eles estavam tão desgastados com a pressão desse povo sobre eles. E a pergunta de Gideão é: por que isso sobreveio a nós? Mas eu quero voltar um pouquinho com vocês e quero, antes de Gideão dizer isso, eu quero mostrar para vocês qual era a situação deles. Então você volta no verso 6, ali no capítulo 6, você volta um pouquinho e veja o que diz o verso 1, eu vou ler com vocês, tá? Diz assim: porém os filhos de Israel, o povo de Deus, o povo inteiro, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Já fazia 7 anos que eles estavam sofrendo. Prevalecendo o poder dos midianitas contra Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortalezas. Queridos, era tanta opressão, eles se sentiam tão dominados, porque opressão, o oprimido, é a pessoa que se deixa se dominar por uma situação. Ou alguém oprimido é alguém que se sente obrigado a sujeitar-se a algo. E o povo de Israel estava tão oprimido, eles não tinham mais o que fazer, que eles começaram a fazer para si o quê? Por causa dos midianitas: covas, cavar buraco, nos montes, nas cavernas, nas fortalezas. E veja o que diz o verso 3: sempre que Israel semeava, plantava lavoura, subiam contra ele os midianitas, os amalequitas, um outro povo também, e também os filhos do Oriente. E contra eles se acampavam e destruíam o produto da terra até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Os caras chegavam lá e devastavam tudo. Plantavam, eles escolhiam. E eles cercavam a cidade, e eles iam pegando tudo, eles iam tirando tudo, ceifando tudo. E diz assim: assim Israel se enfraqueceu, verso 6, tanto com a presença dos midianitas, que os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Chegou um momento que a angústia era tanto, a dor na alma era tanto, que eles começaram a dobrar os joelhos e clamar ao Senhor. Eles haviam se desviado de Deus, deixado o Senhor, mas agora eles percebem que eles estão numa situação de miséria, de tragédia, de opressão intensa, e eles não sabem o que fazer. Então eles apelam para o Senhor: nós vamos clamar. E é diferente orar e clamar. Orar e você dizer: Senhor, muito
obrigado por esse dia, por esse alimento, pelo meu carro, funciona bem, pela minha roupa, pelo meu travesseiro, pela minha coberta boa, pelo climatizador que eu só aperto e funciona, pelo dinheiro que dá para pagar a conta da luz, da água, a prestação da casa. Isso é oração. Clamor sai da alma. É quando você se rasga por dentro. É desespero. É impotência. Eu não sei se você já se achou nessa situação de você se achar completamente impotente, completamente ruído, destruído, arruinado. E quem não tem Deus para procurar, muitos metem um tiro na cabeça. Muitos fazem besteira. Mas quando a gente sabe de um Deus vivo, a gente clama. Então não é uma oração, sai da alma, sai com choro, sai com dor, sai com lamento, sai com tristeza, com ódio de você, porque você muitas vezes se põe em lugares terríveis que você não deveria se colocar. É por isso que Gideão chega na presença de Deus e ele diz: Senhor, por que tudo isso nos sobreveio? Por que veio tudo isso? Olha a nossa condição, a nossa miséria. A gente está intocado como um bicho. Por que tudo isso nos sobreveio? Juízes, esse livro foi escrito do ano 1400 ao ano 1050 a.C. 350 anos os juízes cuidaram da terra. Isso aconteceu quando Israel saiu. O povo saiu do cativeiro do Egito e foi levado por Moisés pelo deserto, os irmãos lembram? E eles entraram na terra de Canaã, e antes de entrar na terra, Moisés morreu. Quem que assumiu? Josué. Josué assumiu. E agora Josué entra na terra de Canaã e eles começam a conquistar a terra. E eles entram na terra que mana leite e mel. Essa é a promessa: vocês vão sair da escravidão e eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel, a terra da promessa, a Disney dos tempos bíblicos, a Miami bíblica, o Nordeste, né? As suas praias maravilhosas da Bíblia. E o povo foi. Acontece o seguinte: se você voltar no livro dos Juízes, ali, volta atrás um pouquinho, para a gente entender a história, tá? Se a gente voltar um pouquinho, a gente vai ver o seguinte no capítulo 2. Capítulo 2, versículo 7. Quando o povo entrou na terra, eles foram tomando posse. E eles comemoraram, celebraram. Lembra que Josué disse: decidiu hoje a quem vocês vão servir. Josué 24:15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E o povo disse: nós também, amém, vamos juntos. E eles entraram assim, servindo ao Senhor. Agora veja o que aconteceu, capítulo 2, verso 7. Por que está aquele caos? Serviu o povo, vocês estão comigo, amém? Sim, amém. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de... Bom, enquanto Josué estava vivo, o povo foi firme, andou bem com Deus, tá? E todos os dias dos anciãos que sobreviveram a Josué. Ou seja, Josué morreu, ficou lá um bando de gente velha, mas fiel ao Senhor. Os homens mais maduros, mais velhos, homens fiéis ao Senhor. E o povo continuou servindo ao Senhor por causa desses homens. E sobreviveram a Josué e viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a favor de Israel. Agora, verso 10. Foi também congregada toda aquela geração a seus pais. Ou seja, aquele povo temeu a Deus, continuava com o Senhor, obedecia ao Senhor. Mas... e outra geração após a dele se levantou, que não conhecia ao Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera em Israel. Está ali o fracasso.
Está ali a história, por que Gideão está dizendo, fazendo a pergunta: Senhor, por que isso nos sobreveio? Por que a gente está oprimido pelos medianitas? Por que nós estamos cavando buraco para entrar dentro? Por que eu preciso malhar o trigo aqui na baixada, onde se espreme as uvas? O trigo, Senhor, se malha lá no monte, mas eu não posso, porque eles vêm e roubam e nós morremos. Eu preciso malhar trigo aqui escondido e esconder aqui embaixo o trigo. Por que nos sobreveio tudo isso? Por que a minha filha de 16 anos é drogada, pastor? Por que o meu marido bebeu até a cirrose matar ele, pastor? Por que uma menina de 8 anos, que nós criamos com carinho e cuidado, quer se entregar para homens adultos? Por que, pastor? Por que ela não querendo, ela não domina isso? Por que, pastor? Por que tudo isso nos sobreveio? Eu quero falar uma verdade sobre a tua vida. Quantos de vocês aqui nasceram numa família cristã? Levante a mão. Não estou falando crente em Jesus evangélico, estou falando católico, luterano, uma igreja cristã. Pode levantar a mão. Isso, a maioria, pode baixar. Mas por que tanta coisa nos sobreveio? Queridos, alguém fracassou na nossa história. Alguém não nos pregou sobre Deus. Alguém não falou de Jesus tal como a palavra é. Eu lembro que na minha casa, meu pai orando, nós éramos crianças, ele orava nas refeições, mas ele não sabia ensinar a Bíblia para nós. Nós perguntávamos: pai, quem é Jesus? Ele dizia: Jesus é filho de Deus. Ponto. Não sabia mais que isso. Pai, quando eu morrer, eu vou para o céu ou vou para o inferno? Ele dizia: só Deus sabe. Se você for bom. E aí eu era bom ao máximo. E aí um dia eu cheguei para minha mãe e disse: mãe, se eu morrer eu vou para onde? Não sei, meu filho. Se você for um homem bom. Eu disse: mãe, mas que tal que faltou uma coisinha boa para eu fazer? E eu vou para o inferno por causa de um negocinho. Eles não sabiam me ensinar. Aonde se perdeu? Eu perguntei para o meu pai, porque um dia eu entendi a palavra de Deus, mas o meu pai não podia ensinar, porque ele fazia parte dessa outra geração que se perdeu, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que o Senhor fizera na cruz. Meu pai não sabia que Jesus morreu na cruz para eu e ele saber que a gente pode ir para o céu. Ele não sabia. Ele dizia: se você for bom, vai para o céu; se for ruim, vai para o inferno. Isso aconteceu com Israel. Josué e todos os homens tementes a Deus morreram, e eles esqueceram de pregar o temor de Deus. E na nossa geração, na minha e na tua, alguém esqueceu de pregar o temor de Deus. E é por isso que nós nos tornamos cristãos que estavam indo para o inferno. Assim como esse povo era o povo de Deus sem Deus. Você era um cristão sem Cristo. Porque na nossa geração alguém fracassou. Alguém não nos ensinou verdadeiramente quem era o Senhor. Muito bem. Então esse livro foi escrito 1400 a 1050 a.C. E haviam juízes que governavam esse povo nesses 350 anos. O primeiro foi Otoniel e o último foi Sansão, que a gente conhece a história, né? Sansão que ficou cego e se vendeu para Dalila, né? Cortaram o cabelinho dele, perdeu as forças, enfim, ele foi um dos juízes. E na época de Sansão eram os filisteus. Na época de Gideão, os midianitas, oprimindo.
A opressão sofrida por Israel acontecia várias vezes. O povo cananeu fez isso, os arameus, moabitas, midianitas, amonitas, amalequitas, amorreus e filisteus. Eles sempre estavam infernizando o povo de Deus. Sempre tinha uma situação. E o povo de Deus tinha experimentado sucesso e fracasso. Quando andava com Deus, a vida era uma bênção. Se desviava de Deus, um fracasso. Tem alguma semelhança com você? Não é assim? Quando você aprende a andar com o Senhor, você anda na bênção do Senhor. E você se sente abençoado. Quando você se afasta do Senhor, você sente que está faltando algo. E você não se sente abençoado. E sabe que você está comprometendo a tua vida por estar longe do Senhor. Você sabe disso. A história de Israel era essa, era uma história de sucesso e de fracasso. E agora tinha a opressão dos midianitas. E a pergunta central do livro é: por que, Senhor? É sempre por quê. E essa história de Gideão foi mais ou menos no ano de 1256 a.C. Baraque tinha sido o último juiz, e depois Gideão entrou, porque o Senhor ia escolher ele não sabia ainda. Quando ele diz: por que, Senhor? Ele não sabe que o Senhor vai escolher ele. O motivo disso era a opressão, né? Nós já falamos. O motivo do clamor era enfraquecimento. O povo sofreu tanto que ele enfraqueceu física, mental, emocional e espiritualmente. Virou um caos. O que eu acho impressionante é que a gente tem que virar às vezes um trapo para buscar Deus, né? Que coisa. Parece que a gente gosta de sofrer. Enfim, eles clamaram ao Senhor quando eles ficaram nessa condição. E o motivo do sofrimento, você pode ir para o 6 de volta ali, ó, né? Nós já falamos sobre a geração que não foi transmitida. Então, nós sabemos que muito da nossa história, do nosso sofrimento, é porque a gente não sabe ser cristão. Ou não sabia. Certo? Mas agora, no capítulo 6, vai ter um motivo do sofrimento. Do verso 8 ao 10. Clamando eles ao Senhor, verso 7, por causa dos midianitas, enviou-lhe o Senhor um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, do Egito. Tremendo, né? Deus começa a lembrar a história que os pais não contaram. Do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão. Eu vos livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos quantos vos oprimiam. Eu os expulsei de diante de vós e vos dei a sua terra. Eu vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. A maior parte do nosso sofrimento, amados, a maior parte é por não dar ouvidos à voz de Deus. Somos pessoas que desconfiam de Deus. Agora, esse tempo que nós vamos falar sobre a igreja como um lugar de fé, eu queria que você entendesse que Deus quer para a sua igreja, sofrida pela tirania do mundo, porque o mundo é como os amalequitas, os midianitas. Então o Senhor quer que a igreja sofrida não desfaleça, mas descubra em si, pela fé, um valente de Deus. Dentro de nós há um valente forjado por Deus, que talvez alguns de nós não descobriram ainda dentro de nós mesmos esse valente de Deus.
O valente de Deus é aquele homem de Deus, aquela mulher de Deus, segundo o coração de Deus, segundo o propósito de Deus e segundo o plano de Deus, que enxerga conforme Deus vê. E o que Deus quer fazer com a gente é tirar a gente de oprimido, de alguém que está sob pressão, ou que se está deixando dominar por uma situação, ou se sente obrigado a sujeitar-se a uma situação. Deus quer tirar a gente de oprimido a valente de Deus. Um valente de Deus não é alguém que tem força em si. O valente é aquele que descobre a força em Deus. Esse é o valente. Mas sabe o que nos impede, amados? Eu vou falar um pouco sobre isso e nós vamos parar por causa da ceia e nós vamos continuar essa mensagem na semana que vem. Tem uma coisa que nos impede de sairmos de oprimidos para valentes de Deus. Eu queria que você entendesse o que torna diferente, o que difere o oprimido do valente. E talvez você se impressione com isso. A diferença entre um homem, uma mulher oprimida e um valente de Deus é uma coisa simples. É a direção onde se coloca os olhos. É só isso. Gideão estava com os olhos nos midianitas. Ele olhava o tamanho do exército dos midianitas. Ele olhava a maldade dos midianitas. Ele olhava a opressão que eles exerciam. E ele tinha fé que eles, os midianitas, destruiriam eles. Eu tenho certeza que o verso 6, onde diz que Israel clamou ao Senhor, Gideão era um deles. Gideão era um dos homens que não suportava mais. Ele clamou profundamente ao Senhor. Mas ele clamou ao Senhor no desespero, não por convicção, porque a convicção dele estava nos midianitas. A fé, porque fé significa acreditar que algo pode acontecer. A fé dele estava sobre o local errado, sobre a opressão. E é por isso que ele sofria tanto. O que difere o oprimido do valente é a direção onde ele coloca os olhos. Porque o valente é aquele que coloca os olhos em Deus, a fé em Deus, no poder de Deus, no cuidado de Deus, na obra de Deus, no sustento de Deus, na bênção de Deus, no cuidado de Deus sobre a sua vida. E o oprimido é aquele que coloca a sua fé, a sua confiança na opressão. E infelizmente, amados, muitos de nós aprenderam a olhar para a opressão, para a circunstância, para o sofrimento. E quando uma geração não conhece a Deus, ela não pode olhar para o outro lado, não pode olhar para Deus, porque não conhece esse Deus. Mas uma geração que conhece a Deus deveria colocar os seus olhos no Senhor. Quando uma pessoa olha para a direção errada, ela diz: eu sei que isso pode me destruir. Mas quando você olha para a direção certa, você diz: eu sei que o Senhor pode me livrar. Amém? Amém. Depende para onde você vai olhar. Se você olhar para a situação, você diz: esse negócio vai me destruir. Mas se você olhar para o Senhor, você diz: o Senhor pode me livrar. É a história do copo de água, né? Tão macetado. O que você vê? Né? Um copo com um pouco de água, né? Ou só meio copo de água. O outro vai dizer o quê? Quase cheio. O jeito que você olha
e para quem você olha vai definir. Tem muita gente que diz o seguinte: o que foi dito? Estão falando tal coisa. O que foi dito? Não é mais importante o que foi dito, é quem disse. Quem disse é mais importante do que o que foi dito. E é nessa situação que está Gideão. Então agora o que aconteceu? O Senhor ouviu o clamor do povo, e o anjo do Senhor, verso 11, veio, sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, onde Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o esconder de quem? Dos midianitas. Quando o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor é contigo, homem. Você já pensou Gideão olhando aonde, homem valente? O cara está escondido, está morrendo de medo, oprimido. Mas é o Senhor que diz: homem valente. Homem valente. Deus vem para mostrar quem é os seus valentes. Quando nós estamos numa situação de clamor, Deus vem para mostrar aonde está o valente dentro de nós. E Ele chega e diz para você: valente, valente. Porque Ele sabe que a hora que você olhar para Ele, vai mudar tudo. Que a hora que você olhar para o Senhor, a tua história vai ser outra. A hora que você se assumir em Deus, vai ser uma nova história. Vai ser uma história de louvor, de bênção, de superação, de constante dependência e luta, mas cheia de vitórias. Ele chega e diz: ó homem valente. E Gideão, ele está com os olhos aonde? Ele não consegue olhar para Deus, porque se ele olhasse ali para o Senhor, com fé, com a mesma fé da opressão, ele mudaria, mas ele não olha. Ele dá uma resposta ainda com os olhos lá na opressão. Ele diz: ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio. E que é feito de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Ele está culpando a Deus, hein? Ele não lembra a história que uma geração era fiel e se perdeu. Ele está dizendo: o Senhor nos abandonou. Ele está com medo dos midianitas e olhando e culpando ao Senhor. Mas o que o Senhor responde? Verso 14: o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livra a Israel das mãos dos midianitas. Não te enviei eu? O Senhor está chamando ele a uma mudança de perspectiva. Está chamando ele a fazer diferença, a entender a diferença entre oprimido e valente de Deus. Não havia valentia ali. E o Senhor diz: vai nessa tua força. O que Gideão pensou quando disse: vai nessa tua força? Que força? Eu não tenho nenhuma. Nós não temos essa conversa aqui. Mas eu tenho quase certeza que o Senhor, se eles tivessem conversado, o Senhor ia dizer: é mesmo, Gideão, você não tem, né? Você não está entendendo. Quando vai nessa tua força, eu estou dizendo: vai sem força, porque eu sou a tua força. Vai na tua covardia, porque eu vou te fazer um valente. Eu vou mudar a tua história. Eu vou reverter toda a situação, para que você saia da opressão e seja um valente de Deus. Não te enviei eu. Deus chama a atenção e diz: Gideão, olha quem está falando contigo. Muda a perspectiva. Tira os teus olhos da direção errada. Olha para a direção certa. Eu já ouvi, eu estou aqui agora. Mas você continua olhando lá.
Sabe quando uma criança vê uma cobra, vê uma coisa e se assusta, e a mãe ainda segura, ou o pai, e a criança continua gritando, olhando para o bicho ou para a cobra, de desespero? Assim estava Gideão, continuava olhando para o opressor. Assim somos nós. Deus nos abraça, fala conosco, nós clamamos e Ele vem, e nós continuamos olhando para o sofrimento, para a opressão, para a luta, para a angústia, e depositamos os nossos olhos ali. Mas o Senhor nos chama para a gente olhar para Ele. Ele nos chama para ir na nossa força, nenhuma. Mas Ele nos chama para o amparo que Ele nos tem. Gideão dá mais uma desculpa: minha família é mais pobre e eu o menor da minha casa. A gente sempre está dizendo que eu não posso, manda alguém, manda outro, eu não consigo, eu não tenho competência. Claro que não tem. Se tivesse, já tinha resolvido, né? Deus diz: Gideão, claro, eu sei, não é incompetente. Olha onde você está escondido no lagar. Eu sou o menor da minha família, sim, e covarde, hein? Não sou ninguém, Senhor. É mesmo, é isso aí. Agora estamos se entendendo. A minha família é mais pobre, é isso aí. O cara está enxergando bem mesmo. É isso. Não é porque você é o mais rico, o mais inteligente, o mais forte, o mais corajoso. Nem porque a tua oração foi melhor que a dos outros, mas o teu grito de desespero me impressionou. E você gritou tanto de desespero que eu vim. E eu vou usar você. Porque em todo o teu desespero, eu quero mostrar quem eu sou para você. Para você sair de covarde para valente. Para você nunca mais dobrar a tua fronte para aquilo que não pertence a mim. Mas você erguer a tua cabeça, olhar para o alto e dizer: eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Nós vamos parar por aqui, amados. Semana que vem nós vamos continuar. Mas eu quero dizer para você o seguinte: Deus quer se mostrar para você, porque Ele vê em você um valente. Ele está te amparando, Ele está te acudindo. Mas se você não crer e não mudar os olhos para o Senhor, Deus sabe que não é possível fazer a obra com aquele que não crê que Deus está com ele. Tem que tirar os olhos da opressão e da luta e pôr os olhos em Deus, no seu poder, na sua soberania e na forma com que Ele quer levantar você, sustentar e fazer de você um homem e uma mulher dele. Gideão é um homem que não tinha mais fé nenhuma no Senhor, a não ser o desespero. Mas nós vamos ver semana que vem onde o Senhor pôs ele. Então leia essa semana Gideão na tua casa, você vai ver a bênção. E Deus vai poder falar com a gente, continuar falando semana que vem. Baixa a tua fronte, eu quero chamar o grupo de louvor aqui à frente, nós vamos orar. Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor, porque nós tememos o Teu nome. Em verdade, Senhor, que muitas vezes já nos oprimimos, Senhor. Muitas vezes ficamos clamando ao Senhor, mas presos com os nossos olhos na direção errada. Mas nós não queremos mais isso, Senhor. Porque a Tua igreja é um lugar onde, pela fé, nós podemos descobrir que o Senhor forja um valente dentro de cada um de nós, que o Senhor quer nos ensinar a lutar nessa vida com o coração cheio de esperança. Como há opressão nesse mundo, Senhor, mas nós queremos pedir em nome de Jesus que o Senhor não nos deixe dominar por uma situação opressiva. Que os nossos olhos estejam postos em Ti, Senhor. Que nós não nos sintamos obrigados a nos sujeitarmos àquelas coisas que não vêm do Senhor, mas que pela fé nós possamos olhar para nós, reconhecer a nossa pequenez, a nossa fraqueza, às vezes até a nossa covardia, Senhor. Que possamos nos colocar diante do Senhor
E reconhecer, Senhor, que muitos dos nossos sofrimentos na nossa história, muitos chegaram até nós porque em algum lugar se perdeu o Evangelho. Em algum lugar na nossa história, nas nossas gerações anteriores, alguém deixou de ser fiel ao Senhor. Alguém deixou de permanecer, de servir firme ao Teu nome. Então todos os sofrimentos nos atropelaram, todas as opressões nos pegaram, e toda a falta de conhecimento do Senhor que nós tínhamos fez com que nós caíssemos em tantas armadilhas. Mas em nome de Jesus nós Te louvamos, Senhor, porque nós estamos na Tua igreja, diante do Senhor. E nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor que vem se mostrando por causa do nosso clamor, quanto maior o clamor, antes o Senhor vem. Por isso nós queremos pedir ao Senhor que ministre ao nosso coração, que o Senhor nos ensine, Senhor, a olhar na direção certa, porque o Senhor sabe que não é possível fazer a Tua obra em nossa vida quando nós não cremos que o Senhor está conosco. Mas nós pedimos que o Senhor mude isso, mude a nossa história, Pai, e faça de nós homens e mulheres valentes. Nós queremos, para que a nossa volta à história se faça nova, Senhor, e a nossa geração e as próximas gerações e até 1000 gerações, conforme diz a Tua palavra, conheçam o Teu nome e não sofram opressões na dimensão que nós sofremos, porque a Tua palavra se perdeu na nossa história familiar, Senhor. Por isso nos ajuda, nos colocamos diante do Senhor, Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.